Notícia de última hora. Cientistas confirmaram que existe água na Lua. E por que todo mundo ficou tão animado com isso? Simples, porque onde tem água, pode ter vida. Essa molécula, sabe, que a gente usa todo dia sem nem pensar, é a base de tudo que é vivo. Mas o que será que ela tem de tão especial? Pois é, essa é a grande pergunta que move a ciência e até a exploração espacial. Já tentaram imaginar vida baseada em outras coisas, tipo amônia ou metano, mas nada parece funcionar como a água. Então vamos mergulhar fundo para entender o que faz o H2O ser aparentemente insubstituível. Para a gente desvendar esse mistério, nós vamos seguir 5 pistas principais. Primeiro, a gente vai ver a estrutura única da molécula. Depois, porque ela é chamada de solvente universal. Aí, a gente entende o papel dela como motor do nosso metabolismo, sua capacidade incrível de regular a temperatura e, por fim, umas forças meio ocultas que permitem que a vida simplesmente desafie a gravidade. Vamos lá? Ok, vamos começar pelo comecinho. O grande segredo da água não é nenhum ingrediente mágico, não. Tá tudo na arquitetura dela. É o jeito como os átomos se organizam que dá a ela todos os seus superpoderes. H2O, a gente já ouviu isso 1000 vezes, né? 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Eles se juntam através de ligações que a gente chama de covalentes. Basicamente, eles combinam de compartilhar elétrons. Só tem um probleminha. Essa divisão não é muito justa, e é justamente nesse desequilíbrio que a mágica da vida acontece. Esse conceito tem nome: eletronegatividade. Pensa num cabo de guerra pelos elétrons. De um lado, você tem um oxigênio, que é um átomo bem robusto. Do outro, os hidrogênios, bem menores. É uma luta totalmente desigual. O oxigênio é muito mais forte e puxa os elétrons compartilhados com tudo para perto dele. E qual a consequência disso? Bom, como os elétrons que são negativos ficam mais tempo do lado do oxigênio, essa parte da molécula ganha uma carga parcial negativa. E os hidrogênios que foram abandonados ficam com uma carga parcial positiva. O resultado? Uma molécula polar. É como se fosse um ímã minúsculo com um polo positivo e um polo negativo. Agora, imagina o que acontece quando você tem bilhões e bilhões desses ímãs pequenininhos flutuando juntos. Os opostos se atraem, né? O lado positivo de uma molécula, que é o hidrogênio, vai grudar no lado negativo de outra, que é o oxigênio. Essa conexão que fica acontecendo o tempo todo é a famosa ligação de hidrogênio. Ela é tipo a cola que mantém as moléculas de água sempre unidas. E essa característica de ser um pequeno ímã tem uma consequência fantástica. Ela transforma a água no que a gente chama de solvente universal. Isso significa que ela consegue dissolver, desmanchar mesmo, uma quantidade absurda de outras substâncias. É como se ela preparasse o palco para a química da vida acontecer. Funciona mais ou menos assim. A água, por ser polar, adora interagir com outras moléculas que também têm cargas, que também são polares. A gente chama essas substâncias de hidrofílicas, ou seja, amigas da água. O sal de cozinha é um ótimo exemplo. As moléculas de água chegam, cercam os íons de sódio e de cloreto e separam tudo. Já as substâncias que não têm polos, como o óleo, são hidrofóbicas, elas têm medo da água. Sem ter polos para interagir, a água simplesmente as ignora, e é por isso que óleo e água não se misturam. Essa habilidade da água de dissolver tudo nos leva direto para a próxima função vital dela: ser um ambiente onde todas as reações químicas que nos mantêm vivos acontecem. Pensa no metabolismo como se fosse a grande fábrica do nosso corpo. Todas as reações químicas, desde construir um músculo até digerir o almoço, tudo acontece dentro da água. Mas ela não é só o cenário, não. Em muitas reações, a água é um ingrediente ativo que é consumido ou até mesmo produzido durante o processo. E olha que interessante, a quantidade de água no nosso corpo está totalmente ligada à velocidade do nosso metabolismo. Um bebê recém-nascido, por exemplo, que tem um metabolismo super acelerado para poder crescer, tem o corpo formado por uns 80% de água. Conforme a gente envelhece, o metabolismo vai ficando mais lento e essa porcentagem de água cai, chegando a uns 63% nos idosos. A conclusão aqui é bem clara. Mais água no corpo significa um metabolismo mais rápido. Isso ajuda a explicar aquela energia que parece infinita das crianças e reforça por que se manter hidratado é tão importante para manter o motor do nosso corpo funcionando a todo vapor, em qualquer idade. Agora, vamos dar uma olhada em como a água evita que a gente superaqueça. A capacidade dela de controlar a temperatura é uma das suas propriedades mais importantes para nossa proteção. É que a água tem o que chamamos de alto calor específico. Para entender, imagina que você coloca no fogo uma panela vazia e uma panela cheia de água.
A panela vazia fica pelando quase na hora, certo? Mas a panela com água demora muito mais para esquentar. Isso acontece porque a água precisa absorver uma quantidade enorme de energia, de calor, para a temperatura dela subir. Essa propriedade nos protege de mudanças de temperatura muito bruscas. E o suor é a prova viva disso. Quando a gente faz exercício, o corpo esquenta e libera a água na pele através do suor. O grande truque aqui é a evaporação. Para cada gotinha de suor virar vapor, ela precisa de energia. E de onde ela tira essa energia? Ela rouba esse calor direto da nossa pele. É um sistema de resfriamento natural super eficiente. Para fechar, vamos explorar uns fenômenos bem visíveis que são causados por aquelas ligações de hidrogênio que a gente viu lá no começo. São forças que agem em silêncio, mas que têm efeitos bem poderosos no nosso mundo. Aqui a gente tem duas forças bem importantes. A primeira é a coesão, que é essa tendência que as moléculas de água têm de ficar grudadinhas umas nas outras. A segunda é a adesão, que é a capacidade da água de se prender em outras superfícies. Tipo quando uma gota de chuva fica grudada no vidro da janela. Resumindo, coesão é a água grudando nela mesma e adesão é a água grudando em outras coisas. Essa força de coesão é super forte na superfície da água. As moléculas que estão ali na borda são puxadas com muita força para dentro pelas moléculas que estão embaixo. Isso cria uma espécie de filme elástico, uma pele na superfície. É a famosa tensão superficial. E é essa tensão superficial que permite coisas incríveis. Ela é forte bastante para aguentar o peso de um inseto levinho, fazendo com que ele consiga literalmente andar sobre a água. E é também por causa dela que uma pedra, se você jogar do jeito certo, consegue quicar várias vezes na superfície de um lago antes de afundar. E quando a gente junta a coesão com a adesão, nasce outro fenômeno, a capilaridade. A água gruda nas paredes de um tubinho bem fino por adesão, e a coesão vai puxando o resto das moléculas para cima, uma atrás da outra. É exatamente assim que a água consegue desafiar a gravidade e subir desde as raízes até a folha mais alta de uma árvore gigante. E com isso, a gente volta para a nossa pergunta do início. Depois de ver a polaridade, o poder dissolvente, a função de termostato e essas forças de coesão, fica bem claro porque procurar a vida em outros planetas é, no fundo, procurar por água, né? E isso nos deixa com uma última reflexão. Será que existe alguma outra molécula que consiga fazer tudo isso, que consiga sustentar a complexidade da vida com tanta perfeição? Bom, até hoje, a resposta da ciência é um sonoro não.